Boa tarde, aleluia, glória a Deus. São 13h30, mais ou menos, glória ao Senhor. Bem-vindos, amados irmãos e amigos. Glória ao Senhor, aleluia. Hoje é segunda-feira, dia 24 de maio. Glória ao Senhor, aleluia, 24 de maio de 2021. Hoje vamos começar por ler o hino 61. Aleluia. Referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, o hino diz: Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. O Senhor Jesus, levando o cativeiro do diabo, que veio desde o Adão e Eva, tomando o cativeiro, deu dons aos homens. Aleluia! Aos homens, à sua igreja. Ele é a rocha da nossa vitória. Aleluia! Nossa força em tempos de fraqueza. Uma torre em tempos de guerra. Aleluia! A graça do Senhor Jesus Cristo nos basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia, glória ao Senhor. Então, meus irmãos e amigos, bem-vindos, já disse há bocadinho, continuem a ser bem-vindos, alegres e felizes, e vamos gravar uma mensagem cujo título é Pessoa Muito Nova. Aos que acabam de nascer, aos outros continuam, e aos mais velhos, glória ao Senhor, os mais maduros. Então, a palavra do Senhor é João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos, disse o Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei eu. Então, posso dizer, Senhor Jesus Cristo, tu que morreste por mim, ressuscitaste à direita de Deus, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Peço que te manifestes também a mim e aos teus filhos, à tua igreja. Amém, glória a Deus. Vamos continuar a ler. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: Senhor, de onde vês que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Viremos, o Senhor Jesus diz, viremos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam na sua igreja, da qual ele é a cabeça. A igreja do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus continua dizendo: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Também não as conhece, né? Não as estuda, não as ama. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, nem quer ouvi-las, né? Vou repetir: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes
não é minha, mas do Pai que me enviou. Aleluia. Tenho-vos dito isto estando convosco. O Senhor Jesus ainda não tinha morrido por nós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Atualmente o Espírito Santo já veio há 2020 anos, mais ou menos. Vou repetir, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glória ao Senhor. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. Glória ao Senhor. Então li em São João 14, 22 a 27. Glória ao Senhor. Então agora vamos ler em 1 Coríntios 2, 12 a 16. Glória ao Senhor. 1 Coríntios 2, 12 a 16. Diz São Paulo: mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Nós estamos no mundo, mas passamos das trevas para a luz. Passamos para o reino do Filho amado de Deus. E, portanto, nós não recebemos o Espírito do mundo. O mundo são as trevas, são as pessoas que não conhecem a Deus e que andam errados, não conhecem a palavra de Deus, não a amam e não querem sequer ouvi-la. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, aleluia, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O Espírito Santo, disse o Senhor Jesus, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar do que eu vos tenho dito. Então vou repetir, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer. Então podemos dizer a Deus Pai, eu creio que recebo e continuarei a receber o Espírito que vem de Ti, Pai Celestial, para que eu possa conhecer o que Tu me tens dado gratuitamente por Deus. A Tua graça me basta, porque o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E assim eu posso arrancar todos os dardos inflamados do maligno. Eu posso vencer porque tenho o escudo da fé. Eu arranco o espinho na carne, como Paulo falava, porque a Tua graça me basta. Glória ao Senhor, aleluia. Continuando. Conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as coisas que Deus nos deu, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina. Os humanos não podem ensinar-nos as coisas de que estamos a falar, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina. Vamos dizer, Senhor Espírito Santo, obrigado por Tu me ensinas as Tuas palavras. E o Espírito Santo não fala de si mesmo, ele fala o que o Pai e o Filho também falam.
Então, repetindo, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. As coisas espirituais são as que vêm do Espírito. Com as espirituais, quer dizer que são as que ele ensinou e ficaram escritas. Jesus cumpriu mais de 300 profecias e tudo se está a cumprir. Glória ao Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Ora, o homem, agora falando do homem natural, o homem natural, o homem que não nasceu de novo, não recebeu o Senhor Jesus, não disse: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não compreende. Não entram dentro dele. Porque lhe parecem loucura. O Nicodemos disse ao Senhor Jesus: ó mestre, mas como é que é isso, nascer de novo? Vou entrar na barriga da minha mãe e nascer? Ele achava uma loucura, né? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Glória ao Senhor, aleluia, só se discernem de modo espiritual, com o nosso espírito recebendo os pensamentos de Deus. Mas continua São Paulo. Mas o que é espiritual, o que nasceu de novo, o que estuda a palavra de Deus, ama a palavra de Deus, quer servir a Deus, como Jesus disse: ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. O que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Glória ao Senhor. Deus vive. Vamos ler novamente, vamos repetir. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Discernir é um verbo transitivo, significa reconhecer distintamente. Portanto, o que é espiritual discerne bem tudo, discerne distintamente, distingue concerto, julga criteriosamente. Portanto, o que é espiritual discerne bem tudo, reconhece distintamente o que está de acordo com a Bíblia, distingue bem, concerto, e ele de ninguém é discernido, os outros não o compreendem, não reconhecem distintamente, não sabem bem quem ele é, e nem a palavra que ele prega. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque não consegue compreender a mente de Cristo, a forma de pensar do Senhor Jesus Cristo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Glória ao Senhor. Aleluia. Então, repetindo, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, a mente, o que é que significa mente? A mente de Cristo. Glória ao Senhor, aleluia, mente. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Ora, mente é um substantivo feminino. É o espírito da pessoa. Nós temos o espírito de Deus. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. A mente do Senhor. O espírito de Jesus.
Nós temos o entendimento dele porque temos o seu espírito. E também pode ser referente à alma, sentirmos do mesmo modo que o Senhor Jesus sentia, sente e sentirá. Nós temos a mente de Cristo, temos o pensamento de Cristo, visto que temos o espírito dele. Temos a inteligência de Cristo, porque temos o espírito dele. E nós temos a concepção, a capacidade de pensar como o Senhor Jesus Cristo, porque nós temos a sua mente, o seu espírito. Aleluia, glória ao Senhor. Agora São Paulo diz, quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Glória ao Senhor. É claro que a pessoa, como menino, nem sequer recebeu ainda Jesus como Salvador, não é? Li em 1 Coríntios 13, 11. Continuando, ora isto, glória ao Senhor. Vamos agora ler em Efésios 4, 9 a 15. Ora isto, ele subiu, diz São Paulo, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Jesus humilhou-se, ele era Deus, o Filho Eterno de Deus, fez-se homem, ou seja, o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria, o seu corpo, né? E então ele depois morreu por nós. Vou repetir, ora isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Foi morto, Jesus foi morto, morreu, deixou-se matar de sua livre vontade, e desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu, Jesus, é também o mesmo que subiu, o Pai o ressuscitou. Jesus ressuscitou, é dito das duas maneiras. Porque é a Santíssima Trindade, não é? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus e está à direita de Deus intercedendo por nós. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Tudo o que Deus tinha determinado. O João não queria batizá-lo, mas ele disse, deixa que tudo se cumpra. Então, Jesus mesmo ressuscitou, está à direita de Deus, mandou o seu Santo Espírito. Ele mesmo deu uns para apóstolos, em concordância com o Pai e com o Espírito Santo. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. E o que é que qual era a intenção do Senhor Jesus? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Dos santos são os que já passaram das trevas para a luz, pertencem à igreja, como eu disse há bocadinho, já passaram da morte para a vida. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Glória ao Senhor. Para a edificação do corpo de Cristo. O ministério é para a edificação do corpo de Cristo. Glória ao Senhor. Aleluia. Portanto, vou repetir, Jesus quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que é ministério? Ministério é o substantivo masculino conjunto de ministros
secretários e subsecretários de Estado que constituem um governo, cada um dos departamentos do Poder Executivo. Portanto, o ministério é um ofício, é um cargo. Ora, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Para a obra do ministério. Ou seja, do Poder Executivo. Ministério para o conjunto de ministros funcionarem bem. É um conjunto de ministros. Ministério para a edificação do corpo de Cristo. Edificação da sua igreja, cujo chefe máximo é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o ministério é o conjunto de ministros, que neste caso eram os evangelistas, aliás, eram os profetas. O Senhor é o mesmo de uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Portanto, estes são os que constituem o ministério, seja um conjunto de ministros, secretários, aqui tem outros nomes. Ministério é então o conjunto de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Glória ao Senhor. O que é que o Senhor Jesus quer? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, estes homens são os ministros, que neste caso da Igreja é para ensinar, aperfeiçoarem os santos e para edificarem o corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. Portanto, o ministério é para levar os filhos de Deus, os cristãos, a serem como o Senhor Jesus Cristo foi. Mas também em São Marcos o Senhor disse: ide e pregai o Evangelho por todo o mundo a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, devemos fazer o que o Senhor Jesus nos mandou em amor. Portanto, aqui temos o que é que significa a palavra ministerial. É um adjetivo e substantivo masculino. Refere-se ao ministério. É a pessoa que é afeta ao ministério. E o que é ministeriável? Que tem possibilidades de ser nomeado ministro. Ministério, já vimos, ministrar, o que é? É fornecer, prestar, conferir, administrar, servir. E o ministro, que é o ministro? É membro do Poder Executivo, que dirige um ministério. É o que está encarregado de alguma função. É um servidor, é um medianeiro, é um enviado diplomático. Glória ao Senhor. Portanto, vimos, querendo, o que o Senhor Jesus quer é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. E todos devemos estar preparados para servir o Senhor Jesus Cristo. Quanto melhor preparados estivermos, melhor, mais possibilidades temos de servir o Senhor Jesus Cristo e fazendo de forma mais perfeita. Até que todos cheguemos à unidade da fé, para termos fé como o Senhor Jesus Cristo teve. E até que cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. E para chegarmos a ser pessoas perfeitas, à medida da estatura completa de Cristo. O alvo é ser como Jesus foi, como Jesus é e como Jesus será. E para quê?
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo conhecimento dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, devemos seguir a verdade, é a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. Antes, vou repetir, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo o que fazemos, naquele que pensamos, falamos e fazemos, vou ler outra vez. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, devemos fazer tudo como Jesus fez e em seu nome. Vou repetir. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Glória ao Senhor. Aleluia. Portanto, vou repetir, para que não sejamos mais meninos inconstantes. O que é que significa inconstante? Inconstância é um substantivo feminino, falta de constância, versatilidade, instabilidade. Precisamos ficar firmes no Senhor Jesus, obedecendo à sua palavra, para sermos como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha que é Jesus. Aleluia. O que é que significa inconstante? É um adjetivo que não tem constância, variável, volúvel, infiel. Nós temos que ser fiéis à palavra de Deus, fiéis a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, fiéis à palavra de Deus e às pessoas que pregam a palavra com constância, com fidelidade, com perfeição e que não fogem, não vão além daquilo que está escrito. Portanto, o Senhor quer que nós sejamos fiéis. Glória ao Senhor. Então, amados irmãos, vamos ler também aqui em São Lucas 18, 13 a 17. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. É isto que devemos fazer, não é? Repetindo, o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E o Senhor Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E traziam-lhe também meninos a Jesus, para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam os que traziam os meninos. Mas Jesus, chamando-os para si, quer dizer, aqui a maneira de pensar dos discípulos de Jesus era diferente, mas eles depois foram batizados pelo Espírito Santo e o Espírito Santo começou a controlar a sua vida. Vou repetir. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos. Acho que isto foi Jesus falando com os seus discípulos. Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus.
Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Portanto, estou-me a recordar do Nicodemos outra vez, que ele foi ter com Jesus e Jesus falou-lhe: é necessário que nasces de novo para veres o reino de Deus e para entrares nele. Portanto, as crianças têm um espírito diferente dos adultos, que já são grandes pecadores, né? Então, as crianças já pertencem ao reino de Deus. De verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Então, vamos dizer, Senhor Espírito Santo, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, vamos continuar estudando a palavra de Deus, mas não agora, talvez na próxima vez, pela graça de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja comigo e convosco, os que recebem Jesus como Salvador. Tchau, amados irmãos e amigos, no nome de Jesus Cristo, nosso Rei. Aleluia.